Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite. Quebrando ciclos e gerando vida. Para entender a palavra que o Senhor confiou a nós essa noite, nós precisamos entender alguns conceitos. E nós vamos falar um pouquinho sobre duas palavras que você possivelmente conhece, que acha que são sinônimos, mas na verdade elas são conceitos diferentes, mas elas são complementares. Legado e continuidade. Legado é um conjunto de ensinamentos, valores, histórias, decisões transmitidas na família. E continuidade é você pegar esse legado e continuar ele, a agir de modo a mantê-lo. Você vai manter o legado dando continuidade. Legado é o conteúdo que você transmite, a forma que o legado se mantém relevante. Então eu quero convidar você essa noite a abrir a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler do 1 ao 6. Eu vou ler na atualizada, revista e atualizada, inicialmente, do 1 ao 6, e depois nós vamos nos deter no final do verso 5, início do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez, queridos? Deus, a nossa oração essa noite, que o Senhor fale e não te cales. Que tudo aquilo que o Senhor quiser derramar sobre nós essa noite, venha ao nosso coração e à nossa mente, fazendo limpeza, gerando mudança, nos ajudando a decidir obedecer ao Senhor. Usa-me como teu instrumento, saca-me da tua aljava e acerta o teu alvo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. É importante, para que possamos entender a palavra de Deus, que a gente se debruce sobre o texto e preste atenção no que está escrito. Então você pode voltar ali para onde está isso, deixar no versículo. Deixa no versículo. Tem duas palavras grifadas que eu deixei de propósito ali no versículo. Existem diversas versões de traduções da Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Línguas que hoje são línguas mortas, porque a língua hebraica, cujo texto original foi escrito, não é o hebraico falado hoje em dia lá em Israel. É uma língua que não haviam vogais, em que cada letra tinha um significado, uma simbologia. Então cada palavra no hebraico que foi escrito, o livro do Êxodo, se você prestou atenção, nós estamos começando a receber os 10 mandamentos, a lei de Deus. E a lei de Deus começa: não tenha outros deuses além de mim. Deus está dizendo: eu sou um Deus zeloso, eu amo você e não quero dividir você com ninguém.
E ele continua falando a respeito daquelas pessoas que não aceitam e não o reverenciam como o único Deus verdadeiro. Ele diz: eu sou um Deus zeloso. Na Nova Versão Transformadora diz assim: pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor até 1000 gerações do que me amam e me obedecem. Na NVI está escrito: sou um Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Na Nova Tradução da Linguagem de Hoje diz: eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Por que tantas versões? Para que a gente possa compreender aquilo que o texto está querendo dizer. Só que iniquidade é muito mais do que apenas pecado. A palavra original do grego, talvez você se assuste, porque é uma palavra muito comum aqui no Brasil, principalmente para nós mulheres. Você se acostumou a falar essa palavra, só que você não sabe o que ela significa. Existe uma revista que vende produtos de beleza, potes, tranqueirada para casa, que você recebe de uma irmãzinha, e aí você coloca o seu nomezinho e compra um bocado de coisa. É uma revista que tem um nome que começa com A. Qual é o nome? Avon. Quando eu falei a respeito disso lá na igreja, meu esposo falou a respeito disso na igreja, teve umas irmãzinhas que olharam para ele com uma cara de interrogação, e aí ele disse o seguinte: Avon é uma palavra hebraica que traduzida para o português significa iniquidade. Foi um tal de irmãzinha abrir bolsa, querer jogar o batom fora, o alvoroço no arraial, não uso mais aquele perfume. Mas brincadeiras à parte, queridos, iniquidade, essa palavra Avon é mais do que pecado, é um ato de pecado, é a impressão do pecado, a deformação que o pecado deixa na estrutura da alma. E essa deformação do pecado é passado adiante na família como um ciclo, um legado. Esses valores que você aprendeu dentro do seu lar, lá na sua casa, muitos deles são envoltos por iniquidade. Nem tudo aquilo que você recebeu do seu pai e da sua mãe, de fato foram coisas boas. Mas nós podemos quebrar ciclos de maldição. Pode passar o próximo slide, por favor? Depois eu volto na misericórdia. Nós podemos quebrar ciclos. Nós podemos decidir não transmitir, não dar continuidade a ciclos que desagradam a Deus. Nós lemos no início aqui que Deus não gosta de imagem de escultura. Não farás para ti outros deuses além de mim. Nada que seja símbolo do mar, da terra, do ar, nada que tenha forma humana. Se Deus, criativo, criador, poderoso de todas as coisas, quisesse que a gente tivesse uma imagem dele para adorar, ele não teria deixado? Se ele não deixou, é para não ter. Ele não quer que tenha. Ele não quer que você se ajoelhe diante dele, diante de uma estátua dele. Ele quer ter relacionamento com você como um pai e um filho, uma filha. Deus deseja se revelar para você. Mas você foi gerado numa família porque Deus plantou você ali no ventre da sua mãe. E você herdou, por causa da sociedade em que você nasceu, por causa do país e da língua que você fala, você herdou por herança e por legado algumas coisas. Algumas muito boas, outras nem tanto.
como um padrão de comportamento que você repete, um ciclo disfuncional que nós vemos em algumas famílias, como alcoolismo, como violência, como mentira, como abandono, como uma religiosidade vazia, aonde eu recebo por herança, por legado, uma religiosidade que não me religa a Deus, uma religiosidade que faz com que eu cumpra um rito e poste nas redes sociais #tá pago. No meio evangélico a gente chama isso de maldição hereditária. Na psicologia nós chamamos de herança transgeracional. O que é isso? Padrões de repetição, padrões de relacionamentos, de crenças limitantes que nós aprendemos na nossa família de origem. Na NVT está falando sobre consequências. Na NVI, na linguagem de hoje, está falando sobre castigo. É uma palavra muito dura. Mas sabe o que é um padrão de repetição? Um padrão de repetição é quando um pai ausente gera um filho inseguro com sentimento de rejeição. É quando uma mãe ansiosa cria um ambiente de alerta constante dentro de casa, um ambiente de estresse, de instabilidade emocional. É um segredo de família que gera vergonha e faz carregar uma culpa sem nome durante anos. Êxodo capítulo 20 contém a apresentação dos 10 mandamentos. E esses versículos 5 e 6 trazem um contraste. Um contraste entre a iniquidade. Volta o texto para mim um pouquinho, por favor. Que é visitada por 3 ou 4 gerações. O que são 3 ou 4 gerações? Avô, pai, filho e neto. Deus diz que não adorá-lo, não colocá-lo em primeiro lugar, ou fazer outros deuses, como se o acesso a ele direto lhe fosse negado, aborrece ao Senhor. E aborrecer ao Senhor é muito perigoso. E nós muitas vezes aborrecemos ao Senhor achando que estamos fazendo a coisa certa. Só que também diz que a misericórdia, e a palavra misericórdia no hebraico, hesed, fala de um amor leal, fiel, que se estende até 1000 gerações. Deus se aborrece por um pouco de tempo, 4 gerações. Mas a misericórdia, o amor, a graça do Senhor é derramada dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, por 1000 gerações. Então como é que nós podemos quebrar um ciclo, um padrão? Pode voltar para aquele. Como nós podemos quebrar ciclos? Sabe o que é um ciclo que se repete? É quando o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra e o neto vai ser o quê? Um padrão de comportamento aprendido. Só que Satanás não é criativo, não é criador, ele não inventa a roda. Uma maldição que funcionou numa família e continua funcionando nessa família, para que ele vai se dar o trabalho de arrumar um BO naquela família que seja diferente? Não. Deu certo aquele demôniozinho territorial ali, ele vai manter até que alguém se levante como filho de Deus. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Primeiro passo para quebrar um ciclo de maldição na sua vida. Primeiro, você precisa reconhecer que existe um padrão de repetição, um padrão de violência. A sua mãe batia em você com chibata, com chicote. Você vai lá e bate no seu filho com chicote também.
Isso é padrão de repetição de violência. A vovó xingava a sua mamãe: você é uma burra, você é uma porca. Aí a mamãe xinga você: você é uma burra, você é uma porca, você não vai ser ninguém. Padrão de repetição geracional. Maldição através da palavra. Então eu preciso reconhecer o padrão. Qual é o padrão de repetição tóxico, que adoece, que vem sendo passado de geração em geração na sua família? Você precisa reconhecer, precisa identificar. Segundo passo, você precisa decidir não repetir. Você recebe como legado algo ruim e decide não dar continuidade. Você decide romper, parar de reproduzir aquele comportamento aprendido, parar de reproduzir, identificar orgulho. Sou de uma família orgulhosa, sou de uma família fria, ninguém diz que ama, ninguém diz que abraça. Sou de uma família idólatra, sou de uma família de religiosidade vazia, sou de uma família que idolatra o trabalho, sou de uma família manipuladora. Dê nome aos bois. Qual é o padrão de repetição? O ciclo que você precisa quebrar. Volta para lá, não cheguei aí ainda não. Tá dando muito spoiler, fica ligado, fica junto comigo. Nós precisamos quebrar os ciclos. A palavra do Senhor lá em Ezequiel 18 tem um outro contraste, um outro contraponto disso que a gente está falando. Nós estamos no Antigo Testamento, Êxodo 20, e nós estamos falando agora de Ezequiel capítulo 18, também no Antigo Testamento. E no capítulo 18 de Ezequiel diz: aquele que pecar, você está falando certo, é este morrerá, tá? Eu vou falar de novo, agora você fala com convicção, porque é isso mesmo, você está certo. Aquele que pecar, este morrerá. Mas isso ecoa também no Novo Testamento. Lá em Romanos 14, 12, Romanos 2,16, diz que Deus julgará cada um de acordo com os seus atos. Então parece conflitante, parece contraditório, mas não é. A partir da autoconsciência de que existe um ciclo de maldição que está sendo replicado de geração em geração, e que esse ciclo leva você para caminhos de morte. A partir do momento que você tem essa consciência, você precisa tomar uma decisão. Eu posso decidir e eu posso agir, aceitar receber essa herança maldita ou não. Está escrito em Gálatas 3,13, Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Colossenses 2,14 diz que Jesus riscou a cédula que havia de dívida contra nós. Por isso, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, você pode decidir dizer, agora sim, aquele slide. Você pode decidir dizer: isso para em mim. Quando você se depara com essa realidade, você identificou que isso está gerando morte na sua casa, você pode decidir dizer: isso para em mim. Queridos, eu sou filha do divórcio. Minha mãe tinha perdoado meu pai 70 vezes 7, até que a minha tia, que hoje é minha segunda mãe, foi lá, nos resgatou, nos redimiu, lá do Rio de Janeiro, onde eu nasci, e nos levou para Curitiba. E cuidou da minha mãe, e cuidou de mim. A minha mãe se divorciou do meu pai, porque ele já tinha traído ela diversas vezes. Meu pai era de todo mundo e não era de ninguém. Depois ele deu um golpe financeiro, usando o nome da minha mãe, usou os documentos dela para ir no banco com uma amiga dele, pegar um empréstimo e botar uma outra mulher para assinar no lugar dela, coisa horrível. E a minha mãe se separou numa época em que uma mulher divorciada era como se fosse uma leprosa.
Sabe, a leprosa da igreja? Onde aquela mulher senta sozinha, triste, fracassada, e todo mundo sai de perto, e todo mundo protege o marido dela. Eu era filha da desquitada. Esse era o nome bonito que davam para uma mulher separada naquela época. Não era comum como hoje em dia. Não era fácil como hoje em dia. A desquitada, ela era vista à margem da sociedade. E eu era a filha da desquitada. Pior, eu era filha. O pessoal chamava meu pai de Correia, sobrenome Correia. Eu era filha do Correia, um mulherengo, um cara gente boa. Todo mundo gostava muito do meu pai. Aquela pessoa agradável que chega num ambiente e que todo mundo fica rindo de tão gostoso que é estar perto dessa pessoa. Meu pai era muito agradável. Mas eu era a filha do Correia. Então eu tinha a carga de ser filha de alguém que dizia que era crente, orava bonito. Se deixasse meu pai abrir a boca para orar, você chorava de tanto que ele falava bonito. Até pensava que era crente convertido. Então eu era filha desse homem que tinha ele era, uma pessoa meio de um caráter meio duvidoso, e filha da desquitada. Então a expectativa que as pessoas tinham sobre mim era que não ia dar muita coisa boa. Olhava para mim e dizia: ih, não vai prestar. Filha do Correia, sabe? Só que eu fui trazida para dentro de um lar onde a minha tia e meu tio pastor me adotaram, a mim e a minha mãe, nos acolheram. Nós já éramos crentes, mas nós fomos cuidados, amados e amparados dentro de uma casa pastoral. E a minha tia e o meu tio nos amaram, nos ensinaram a respeito do perdão, nos ensinaram a respeito do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa quando ela se entrega de verdade à vontade de Deus. E um dia, numa pregação do meu tio, eu entendi. Eu já tinha Jesus no meu coração, mas eu entendi que a partir do momento que eu me posicionasse como filha de Deus, eu não precisava carregar aquele peso, daquele legado, daquela palavra de maldição. E teve um retiro de adolescentes. Invista nos seus adolescentes, mande eles para os encontros, mande eles para as reuniões, mande eles para os retiros. Num retiro de adolescentes, Deus falou comigo com muita clareza. E num retiro de adolescentes, eu disse: isso para em mim. Quando Jesus entra na sua vida, Ele começa a causar mudanças. E mudança gera desconforto. Tirar algumas coisas que são confortáveis gera desconforto. Precisa intencionalidade. E naquele retiro eu disse: Jesus, o Senhor entrou na minha vida. A minha história vai ser diferente. Eu não vou me casar para me divorciar. Eu não vou passar na mão de tudo quanto é rapaz. Não vou. A partir de mim, acabou a palhaçada de divórcio. Eu vou me casar e vai ser com um homem que vai me amar, me honrar, me respeitar. Vai ser um homem de honra, um homem de Deus, um homem que tem um bom nome. E eu vou ser feliz, eu vou ser amada. E eu decidi naquele momento, uma menina de 13 anos de idade decidiu que com Jesus eu podia escrever uma história diferente da expectativa dos outros a respeito de mim. Parou de me importar o que os outros achavam que eu ia ser, no que eu ia dar. E eu comecei a me importar e a buscar no Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu seja? Como é que o Senhor quer que eu faça? Em cada detalhe, em cada decisão, a palavra nos ensina: apresenta teus planos a Deus. E aí, a cada dia, a cada passo, fui dando passos de fé.
Até que eu escrevi uma cartinha para Deus, com 48 itens de coisas que eu queria no meu futuro marido. E Deus me deu 47 sim e um não. O meu marido disse que eu pedi um segundo Jesus Cristo, que eu era muito exigente. Eu coloquei lá que ele gostasse de mandar flores. Eu coloquei lá que ele gostasse de esportes, mas que não me trocasse por ele. Coisas de menina, sonhos de menina. Coloquei cor do cabelo, coloquei cor dos olhos, cor da pele. Coloquei a altura. Qual foi o único item que não veio? A altura. A minha professora de escola dominical, a tia Nilza, ela dizia: Marcele, para de olhar para os Golias da igreja, começa a olhar para os Davizinhos que estão aí na altura dos seus olhos. Ela sabia que tinha um Davizinho ali, que queria chegar junto. E ela diz: começa a olhar na altura dos olhos. Você vai encontrar um presente de Deus para você. Queridos, eu estou brincando, mas no ano de 1995 eu me casei com o meu melhor amigo, o amor da minha vida. E fazem 31 anos que eu sou casada com esse homem. E a gente se ama, e a gente conversa, a gente se dá bem, a gente viaja de carro 18 horas e vai conversando o tempo todo. E meu filho fica assim: eu não sei de onde vocês tiram tanto assunto. Eu falei: casa com a sua melhor amiga que você vai saber. Assim, você fica querendo arrumar namorada por causa do corpinho violão, meu filho? Corpinho violão se acaba, a idade chega para todo mundo. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque o casamento da minha mãe durou 14 anos. E ela se divorciou e ficou 9 anos sozinha. Minha mãe decidiu que ela não ia se relacionar com ninguém enquanto eu fosse uma menina, porque ela não queria se juntar a um homem dentro de uma casa e levar uma filha menina, porque não era prudente. E aqui eu vou fazer um parênteses e chamar a atenção e puxar a orelha de algumas mulheres que se divorciam e depois se casam de novo e trazem os seus filhos pequenos, as suas meninas e os seus meninos, para um relacionamento com um homem que você não conhece. Você não comeu 1 quilo de sal com essa criatura. Você vai para dentro de uma casa com ele, com seus filhos pequenos, do jeito que o mundo está aí. Tem coisa ruim que acontece por falta de vigilância. Não é prudente. Ah, Marcelo, nunca mais vou poder casar, não vou mais poder ser feliz. Vai! Mas busque em Deus um homem e seja prudente. Espere o tempo adequado, até que os seus filhos saibam se expressar, falar, se defender, para te contar se alguma coisa errada estiver acontecendo dentro da sua casa. A pedofilia não acontece lá fora não, tá? É dentro de casa. E às vezes é a gente que abre a porta e diz: Satanás, vem fazer festa. Muito cuidado, muito cuidado. A minha mãe, ela se casou no mesmo ano que eu. Eu casei em abril de 95, a minha mãe se casou em julho de 95. Eu sou casada há 31 anos com o mesmo homem e a minha mãe é casada há 31 anos, vai fazer agora em julho, com o mesmo homem, porque Deus restaura. Não é porque você deu um mau passo na vida que você está fadada ao fracasso, não. Deus restaura. Quando Jesus entra na sua vida, Ele te ajuda a construir uma nova história. Seu futuro não está escrito, ele é uma folha em branco. Que se você decidir receber Jesus e aceitar o senhorio dele na sua vida, porque é muito fácil receber o Jesus Salvador. Olha que alegria, que coisa boa. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu vou ter a vida eterna, vou ter vida abundante. Mas receber Jesus como Senhor, aquele que dita a regra. O que você vai, aonde você vai, por que você não vai. Se todo mundo faz, por que eu não posso fazer. É Jesus te dando a direção. Você não é todo mundo, lembra da sua mãe? Às vezes, você pode ir, você pode fazer, você pode comprar. Mas por que você não faz? Porque o Senhor merece respeito. E mesmo podendo fazer, mesmo podendo comprar, mesmo podendo tomar, mesmo podendo ir, você não vai por amor a Cristo. E isso sobe ao Senhor como aroma suave. Meus queridos,
Essa é a chave da palavra de hoje. Eu decido, a partir deste momento, Jesus é o Senhor da minha vida, e isso, essa maldição, esse ciclo para em mim. Posicione-se diante de Deus como filho, como herdeiro, e o Senhor vai honrar. O Senhor vai tirar os trastes do teu caminho e vai trazer um filho de Deus. O Senhor vai tirar as perigóspel do teu caminho, homem de Deus, e vai trazer uma mulher do céu para a tua vida. Busca no Senhor. Outra coisa que nós precisamos fazer é olhar para a história da nossa família, identificar a maldição e dizer isso para em mim. Mas nós também precisamos, pode ir para o próximo slide, perdoar. Pode ir para o próximo, por favor. Nós precisamos perdoar. Perdoar os nossos antepassados em amor. Dizer diante de Deus: Deus, eu perdoo os meus antepassados, mas eu renego o legado de morte que recebi deles. Você não vai estar renegando a sua família, você vai estar renegando os erros da sua família, aquilo que eles fizeram que entristeceram o coração de Deus. Eu renego o legado de morte, eu renego o legado da idolatria, da feitiçaria, do abandono, dos vícios. Jesus entrou na minha história e eu decido não dar continuidade ao padrão que eu aprendi. Acabou. Iniquidade transgeracional em mim parou. Não vou replicar. Veio do vô, veio da mãe, passou para mim, meus filhos não receberão, porque os meus filhos são herança bendita do Senhor. Se a sua mãe e seu pai nunca diz para você eu te amo, a partir de você, quando você diz para em mim, você recebe o amor de Cristo Jesus, tira a trava da sua língua e diz para o seu filho: filho, eu te amo. Nunca ninguém da minha família disse para mim que me amava, mas eu vou dizer para você: eu te amo. Pastora, meu pai nunca me abraçou. Você é pai? Deus te deu a graça de ter filho? Abrace seu filho, mesmo que o primeiro abraço seja constrangedor, desconfortável. Abrace seu filho e ouse dizer para ele aquilo que você nunca ouviu do seu pai: eu te amo. Nós precisamos aprender a dizer: Deus, eu cancelo a dívida emocional que eu cobrava dos meus pais e eu liberto eles, para que eu seja verdadeiramente livre, para que eu possa construir um novo legado. Você não vai negar a sua história, você vai redimir o seu futuro. No texto, voltando para o texto de Êxodo 20, no verso 6, o clímax desse versículo está no amor de Deus e a sua misericórdia até 1000 gerações. É promessa para aqueles que, cheios do amor de Deus, vão ousar dizer isso para em mim. Você vai se tornar o novo patriarca e a nova matriarca de uma linhagem de bênção em nome de Jesus. Você não é refém das gerações anteriores. Você é herdeiro de 1000 gerações de reset, de misericórdia. Você vai poder dizer: eu não vou transmitir comunicação violenta. No poder do Espírito, no poder que Deus me dá, eu vou ter domínio próprio. Eu vou quebrar o ciclo do grito. Eu vou usar palavras que edificam. Porque Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor. Você pode decidir e vai dizer: eu não vou transmitir ausência afetiva.
A plenitude do amor de Deus em mim vai me fazer um pai presente, uma mãe que toca, que acaricia, que valida as emoções, que diz eu te amo e que diz eu sou orgulhoso de você, eu estou orgulhoso de você. Você vai poder dizer, eu não vou transmitir a idolatria da performance, meu legado não vai ser, você é o que você produz, mas você é amado pelo que você é em Cristo, você é presente de Deus. Eu não vou transmitir o pecado oculto, vou modelar o arrependimento, a confissão, a dependência da graça. Meus filhos saberão que eu sou falho sim, pecador sim, mas saberão que acima de tudo eu tenho um Redentor que me levanta. Deus é fiel, com o Senhor posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passar por adversidade, passar por aflição, passar perrengue, mas também ter vitórias. Para romper com o ciclo tóxico, é preciso uma decisão de vontade movida pela graça. Mas a geração de um novo legado acontece por uma reconfiguração de amor e da mente. O apóstolo Paulo já dizia isso. Renovação da vossa mente. Então não basta só parar de fazer o mal. Eu preciso intencionalmente amar a Deus sobre todas as coisas e guardar os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... A mente daquele que foi criado nesse padrão tóxico é disfuncional e opera por lealdades invisíveis. Às vezes você nem sabe que aquilo que você está fazendo porque herdou isso. Mas você não precisa ser perfeito. Você só precisa, a partir de hoje, trazer o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. O seu jeito de pensar precisa ser trazido na coleira. O seu pensamento é honesto, é puro, é verdadeiro, é de boa fama? A palavra diz que é nisso que você tem que pensar. Alimente esse tipo de pensamento. Se não for nada disso, enxota esse pensamento da sua cabeça. Vovó dizia que você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Pensamento ruim veio, enxota isso, substitui o pensamento ruim por um bom pensamento. Pode ir adiante no slide, por favor? A minha oração nessa noite por essa igreja é a que está em Efésios 3,19. Esse é o versículo chave do ano da nossa igreja. Foi a palavra que o Senhor derramou sobre nós, que é que vocês experimentem o amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos de toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. E recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Você não está sozinho. A sua nova caminhada em Cristo, não importa se você é convertido há 20, 30, 40, 50 anos. Se você está vivendo um ciclo que te aprisiona, hoje você se deu conta que você pode dizer, isso para aqui. Daqui por diante, com Jesus, eu posso mudar esse padrão e eu vou mudar. Se você fizer essa decisão essa noite, o Senhor vai inspirar você, vai fortalecer você, vai te dar pensamentos, vai te dar direcionamentos e vai te ajudar a construir uma nova história. Você quer isso? Quero convidar a igreja a fechar os seus olhos. Eu tenho duas perguntas para fazer para você. Pode pôr o próximo slide, por favor? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é você que já conhece Jesus, já vive o Evangelho de Jesus, mas hoje você entendeu que ainda tem alguma coisa na sua casa, na sua família, que te aprisiona ao passado e você nem sabia o
que era. E você replica, porque a sua mãe falava, a sua mãe fazia, e você instintivamente acaba fazendo também, acaba dizendo também. A sua boca tem um órgão chamado que é língua, e da sua língua não pode jorrar bênção e maldição. Quando for maldição, morde a língua. Quando for bênção, deixa fluir o rio de vida através da sua língua. Faz a sua oração agora, diz para o Senhor: Deus, eu identifiquei que tem esse ciclo da minha família que eu estou replicando, e que eu não tinha consciência disso, mas o Senhor trouxe a minha memória, o Senhor me deu consciência a respeito disso hoje, e eu quero declarar essa noite, isso para em mim. Mas eu quero perguntar para você também, que veio aqui essa noite, e que ainda é apenas religioso. Você conhece Deus, conhece a palavra de Deus, mas nunca fez uma decisão formal de aceitar o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus por você. Você deseja, porque entendeu que sem Jesus você está andando por caminhos de morte, mesmo que sendo caminhos religiosos. Você entendeu que apenas com Jesus você pode romper com ciclos de morte na sua vida, e esses ciclos de morte podem gerar vida, e vida com abundância, e vida nova, e vida diferente. Você pode escrever agora uma nova história para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os filhos dos seus filhos. Você pode ser o marco da sua família. Você quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor, que vai direcionar os seus passos e que vai estar com você todos os dias. Você quer receber a doce presença do Espírito Santo de Deus no seu coração? Faz um aceno com a mão. Ouse receber Jesus, ouse abrir a porta do seu coração, para que Ele entre. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, não endurece o seu coração não. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, e eu vou ceiar com você, eu vou sentar à mesa com você, eu vou ter relacionamento com você, eu vou falar com você, eu vou te ensinar, eu vou direcionar os seus passos, eu vou abrir as portas, eu vou fechar as portas que não forem para você. Eu vou estar no controle da sua vida. Gente, eu entreguei a minha vida a Jesus e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então eu encorajo você, incentivo você. Você quer Jesus? Levanta sua mão bem alto, não tenha vergonha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe.